Melquisedeque, um grande mistério bíblico ou preguiça dos intérpretes? É o que acompanharemos nesta aula. Professor, aquela pergunta no Instagram vale uma resposta? Vale uma aula, um seguidor no Estragão perguntou sobre Melquisedeque. Não dá para responder ali, e como é uma coisa que sempre perguntam, eu decidi fazer esta aula. Quando você busca analisar, né, a questão Melquisedeque, há sempre o problema da preguiça. Mencionam, bom, como ele é um personagem que aparece na Torá, sem genealogia, sem destino, e depois aparece apenas como, digamos, um sumo sacerdote do Deus Altíssimo, sem mais nenhuma referência, é um mistério. Né? Só que, quando aplicamos um método correto de investigação, esse mistério fica mais solucionável. Lá no Bar do Rafão, eu tenho postado aulas de filosofia grega, que para o estudo da filosofia grega é necessário entender todo o deslocamento noético de imaginário que ocorreu na Hélade, né? Na Grécia, nas cidades-estado. E, por incrível que pareça, esses deslocamentos estão diretamente ligados também ao que ocorreu entre as comunidades e civilizações da Mesopotâmia, do Levante, né, do Oriente Médio no geral e do Mediterrâneo, e que impactaram a história humana. Por exemplo, quando se fala em Grécia, a passagem da adoração a Cibele, né, para Zeus na verdade, um movimento civilizacional, uma nova versão de civilização. Por isso que ocorre a passagem de Cibele para Zeus. Não surgiu assim, algum maluco chegou e tirou Zeus da bunda e falou: não, agora adoraremos Zeus, está aqui, qual que é a fonte disso? Ah, o meu rabo, né? Não é assim que funciona. E é a partir disso que conseguimos analisar melhor a questão de Melquisedeque e como ele também está ligado ao que ocorreu na própria Grécia. Esse mistério começa em uma investigação estrutural, né, daquilo que formou o texto da Torá, que é a literatura ugarítica, cananeia, egípcia, né? E essa investigação começa a descobrir o seguinte: não há uma figura como Melquisedeque nos textos ugaríticos, né? Ou pelo menos não foi encontrado ali. Né? Nós sabemos que os textos ugaríticos que temos hoje é só uma pequena fração, né? Mas há ideias parecidas nos textos cananeus e, por exemplo, há também teorias que reformulam o próprio nome Melquisedeque. Por quê? A teoria principal é a seguinte: a ideia principal que se vende, né, é que Melquisedeque significa o rei da paz, né? Malik Tzedek, ou o rei da justiça, né? Vem de tzadik, né? Ou tzedaká. Tzadik seria justo, tzedaká seria justiça, identificada com a própria Salem, né? De onde Melquisedeque era o rei, e ligada a Shalom, que é paz. Mas algumas pesquisas que dão um significado um tanto diferente e que você tem um ponto-chave aqui, na qual Malik Sedek seria, na verdade, Melki Sedek, o meu rei é justo. Por quê? Nos idiomas do Levante, essa terminação com i é a primeira pessoa do singular no possessivo. Então, por exemplo, no árabe, qal é coração, qalbi é meu coração. Né? Então, a aproximação aqui
seria com o conceito e com a mitologia cananeia ligada a uma divindade cananeia chamada Shedek, ou, de forma mais aproximada aqui, Sedek. E qual que é a prova disso? Só que essa divindade, né, Shedek, era a divindade da justiça, da reparação e da pacificação entre os cananeus, né? Mas a Torá apresenta essa figura como o sacerdote de El Elyon, né? El Elyon significa o Deus Altíssimo. E aqui que há uma conexão com o imaginário sumério e com a literatura suméria, com os textos ugaríticos, né? Por quê? El é uma divindade suméria, esse título El acabou também no hebraico, tanto no significado de Deus como no significado de força, força divina ou mesmo força humana, né? E El tem uma grande diferença ali na mitologia suméria antiga para outra divindade muito importante dos sumérios, Baal, né? Ou Baal. Por quê? Enquanto Baal é um deus guerreiro, né? É um deus de movimento, El é uma divindade completamente urânica, celestial, que não, digamos, é, participa diretamente da teogonia e da teomaquia dos deuses sumérios, né? Até em que certo ponto ele é destronado por Baal. E Elion Altíssimo já dá para identificar um caminho aqui, né, para se seguir. Temos um elemento de uma divindade suméria e temos também um deus cananeu, né? E aqui o Melquisedeque ele é apresentado como um sacerdote, né, desse deus. E aqui você começa a desvendar um pouco mais uh, o papel dessa figura, né, naquilo que ocorre com Abraão, o que está diretamente ligado ao que eu afirmei agora há pouco com as próprias transformações que ocorreram na Grécia, né? Nós notamos através da história um ponto muito curioso. Da Frígia até a Anatólia, até a Ásia Menor, nas cidades e estados da Grécia, e conforme falaremos aqui nesta aula, até no desenvolvimento do sacerdócio hebraico e do imaginário hebraico que a Torá apresenta, uma passagem de divindades da terra, né, e das divindades, digamos, sibelianas, né, ou sibelinas, ou seja, ligadas a um ponto fixo na Terra, né, para as divindades masculinas ou urânicas que representam um grande movimento. Isso eu expliquei, tá, na aula de filosofia lá no Bar do Rafão. Em, é uma hora de aula, então não posso fazer a mesma explicação aqui, que só aí teríamos uma hora de aula, né, só para explicar esse ponto. De qualquer forma, o bar do Rafão tá com desconto, né? Mas você está convivendo tanto com um judeu que qualquer oportunidade você já aproveita para vender, né? Descarado. Então, não é? Eu não tinha costume de achar dinheiro na rua, mas agora que eu tô convivendo com um judeu. Ontem mesmo achei uma moeda de 25 centavos. Eu não precisava, mas alguma força interna me moveu a pegar aquela moeda. Eu achei que não, meu Deus do céu. Que ninguém tenha me Nossa ouvido falar isso. Senhora. Mas voltando aqui ao tema, né? É, como isso, né, demonstra essa grande alteração? É muito curioso isso também, falei ali na aula, que Cibele é uma divindade da terra, mas em todas as suas representações ela não toca o chão, né? Ela está sempre ou numa carruagem ou, por exemplo, carregada por andores nas procissões antigas, né? Enquanto que, por exemplo, o, as divindades ourânicas, elas não possuem este tabu, né? Há uma inscrição até nos templos gregos de Cibele que diz a grande terra não pode tocar a terra.
Mas as divindades urânicas, né, como Zeus, elas tocam a terra, Até né? as aparições desses deuses, elas são sempre em descida, né? É, Eles estão sempre descendo de um ponto alto para um baixo, chover. Até, por exemplo, uma vez que Zeus não apareceu como um deus em corpo, ele desceu como uma chuva de ouro, né, para fecundar aquela princesa. e na Torá, por exemplo, alguns interpretam a visita dos três anjos a Abraão como uma manifestação do próprio Deus, né? Mas aqui, então, já identificamos uma coisa: Abraão, ele recebe, né, Melquisedeque paga o dízimo, recebe a bênção e uma legitimidade de Melquisedeque, e acaba, essa ideia se torna o próprio sacerdócio universal, que não é algo tão misterioso assim, tá? Algo bem político, conforme falaremos ao longo desta aula. Continue acompanhando para chegar no raciocínio. Prometo revelar essa grande sacada política que é muito clara e serve para até datar os textos bíblicos, né? Bom, e aqui a questão do movimento é muito importante. Antes de analisar por que Abraão recebe a bênção e a legitimidade de Melquisedeque, é preciso analisar o movimento de Abraão. Por quê? Abraão ele recebe um, um mandamento de Deus, né, para deixar a casa de seus pais. E qual era a casa dos pais de Abraão? Era Ur dos Caldeus. Era uma cidade que, para a época, bem avançada, já uma cidade cosmopolita, né, de diversas influências culturais, ali apresentada como uma cidade de politeísmo. O Midrash judaico conta várias histórias sobre a idolatria presente na família de Abraão, a idolatria da cidade de Ur, né? E ele faz qual movimento? Ele deixa uma cidade e vira um nômade em direção à Terra Prometida, né? Ele parte em direção à Terra Prometida, com Deus dizendo que mudará o seu mazal, o seu astro, né, o seu destino. A parte aqui da questão de fé, né, não é do meu feitio entrar nisso, nem do meu interesse. Aqui é o que isso representa na questão de imaginário. Na Grécia também ocorre, na mitologia grega, uma alteração em relação aos deuses. Por exemplo, quando há uma menção à cavalgada dos deuses ou movimento dos deuses em direção ao centro do céu, são as divindades masculinas que partem para isso, né? As divindades femininas ficam na terra, ficam em seus locais, nos seus templos. Isso explica, por exemplo, porque na própria cosmologia babilônica, deuses como Baal são mortos ou destronados, e a divindade feminina fica como a divindade maior da cidade, né? Isso explica até porque boa parte das deusas não são utilizadas em astrologia, não é? A maioria são deuses. Mais ou menos, vamos chegar lá também. Na astrologia já é outro problema, que envolve até aulas, uma série de aulas da mitologia astrológica. Mas o que tem aqui de ponto mais importante? Você percebe então que, por exemplo, quando os romanos invadiram Cartago, finalmente Cartago delenda est, né? Cartago está finalmente destruída. Eles se assustaram com o templo de Cartago, que era uma colônia púnica fenícia, né, de origem ali do Levante, quando viram que Baal, o grande deus ou Baal, era uma divindade castrada, né, ao lado de sua consorte. E o movimento de Abraão é semelhante ao que acontece da Grécia, né? Onde o templo, digamos, feminino, ele é sempre. Encheu a memória desta porra. Então, eu ia falar sobre o templo masculino, né? Já o templo masculino, o urânico, o espaço sagrado masculino é identificado com montanhas, né? Os próprios deuses do Olimpo, né, estão nas montanhas. E
aqui há a mesma conexão. Abraão, quando ele sai, né, ali da sua parentela, qual era o templo de Abraão? Você sabe qual, Hum, onde era o templo de Abraão? Qual era o templo de Abraão? não faço a mínima ideia. Eu ouvi dizer que era no alta de um rio. Não. Templo de Abraão era em qualquer lugar, né? Abraão sacrificava ali no totem que ele encontrava, uma pedra, qualquer lugar. É, até porque ele era nômade, né? Então, Ah, isso já depois de Ur, né? já depois de Ur, quando ele Mas em vira. Ur ele tinha um templo? Em Ur ele era um idólatra de família sacerdotal, adorava ali aos deuses de Ur, né? Os deuses da sua família. Isso é muito interessante que o Midrash conta uma história que é uma mudança de paradigma, né? Quando Abraão começa a falar sobre um Deus só, um Deus monoteísta, ele é, começa a ser desafiado ali pela sua família, né? E então ele vai até uma fábrica de ídolos que era da sua família também fabricava ídolos, e quebra ali aqueles ídolos e diz: eles não se defendem, como eu podem defender vocês? É claro que isso parece um radicalismo religioso, mas é preciso entender aqui é o paradigma que a mentalidade, né, abraâmica já coloca, né? Que não é mais uma dependência do humano em relação às forças que gerem a Terra, né? A esperança da manifestação de Cibele, do Logos de Cibele, né? De você encontrar conforto através da presença divina na Terra, né? Mas sim de você entender aqui o que significa de fato Abraão andava com Deus, né? Que é já você andar pelo mundo junto de Deus, sem qualquer esperança de favores ou de é, intervenções certeiras de Deus, né? Então você vê isso nas próprias angústias ali de Abraão, quando ele promete um filho, né, Abraão e Sara, e o filho não vem, eles vão ficando mais velhos e tal, e Sara, em determinados momentos, até debocha de Deus, né? É uma relação já diferente. Mas Abraão, então, esse movimento, mesma coisa que acontece na Grécia. Ele parte em direção a Canaã e encontra essa figura, né, que seria o rei de Salém, né? Mais tarde, Jerusalém, né? Para quem já foi por Israel sabe que Israel é Jerusalém fica numa colina de Israel, uma cidade montanhosa, né? O próprio espaço do Beit HaMikdash, o templo, é uma montanha, né? Você sobe ali uma escadaria para chegar até onde hoje é a esplanada das mesquitas, onde está o domo da rocha e tudo mais. No antigo átrio ali do templo, né? A muralha de Jerusalém, né, lá do templo, é bem alta e tudo mais. Bom, mas então temos esse movimento aqui, né? Temos essa jornada de Abraão. Agora, por que é justamente o rei de Salém, uma cidade montanhosa, que vem dar essa bênção? Jerusalém acabou se tornando um ideal, né? Foi conquistada ali só pelo rei Davi, dos Jebuseus, mas porque já fazia parte do imaginário cananeu. Os cananeus eles eram nômades da montanha, né? Mesmo quando eles invadem as cidades sumérias e depois também babilônicas, as cidades ali da região, os cananeus guardaram a montanha como um espaço sagrado. Porque, embora eles também cultuassem a deusa feminina, né, o aspecto feminino da grande deusa, da grande mãe, e tinham também seus cultos a ela, ou a elas, né, em espaços específicos centralizados, né,
e também absorveram deusas ali do redor. A montanha como o espaço das divindades orânicas, as divindades de ascensão do movimento, sempre, né, esse espaço acabou ligado, o espaço sagrado da montanha, a um ideal cananeu. Né? Então, Abraão, embora ele não conquiste Jerusalém, né, ele carrega esse imaginário cananeu que mais tarde fornecerá, né, a expansão do rei Davi, o grande objetivo final e o grande espaço sagrado, né, dos hebreus, dos judeus. Os samaritanos, por exemplo, eles não concordam com Jerusalém como espaço sagrado central da revelação mosaica. Né? Para os samaritanos há um outro monte, né, na terra de Israel, também uma montanha, que é sagrada. Eles já não consideram essa fase da monarquia. Mas também, para os samaritanos, é um monte sagrado. Para os drusos, por exemplo, né, Jabal al-Druz, a montanha dos drusos, né, a montanha sagrada, onde há a predominância até hoje de drusos, né, uma minoria muçulmana e cristã morando ali. Para os Yazidis também, né, o espaço sagrado Yazid é o Monte Lalish. Então, isso da montanha, né, de Jerusalém é algo já do imaginário cananeu e os confrontos ali e também as absorções que os cananeus, né, sofreram durante essas invasões e essas relações com os outros povos da região. Né? Aqui já explica, então, uma parte do mistério. Né? Melquisedeque não é tão enigmático assim na história de Abraão. Na verdade, ele é a representação de um imaginário cananeu, né? Junto de uma divindade suméria que influenciou toda a mitologia ali da Mesopotâmia ao Oriente Próximo, né, ao Levante. Aqui, inclusive, tem a história, dá para revelar o mistério agora, da questão do sacrifício de Isaac. Né? É dito que naquela história que Abraão foi chamado por Deus para sacrificar Isaac, e aí uma voz, né, interrompeu o sacrifício. Quando Abraão, então, cancela o sacrifício, ele está descendo com Isaac, Isaac encontra um amigo e fala, nossa, Deus te salvou dessa, hein? Aí Isaac cochichou no amigo, salvou o caralho, se eu não fosse ventríloco, eu tava fudido. Puta que o pariu, viu? Professor, só interrompendo aqui. A Arca de Noé também parou em cima de uma montanha, não é? No mito da Arca de Noé, que aliás é um mito muito comum na literatura da região, né? Você tem esse mesmo movimento porque ali é a formação de um novo mundo a partir de uma terra cansada. Aliás, é uma história, né, é um mito muito interessante porque é a primeira aparição de um profundo simbolismo nas histórias bíblicas. Né? E ali tudo tem um símbolo, desde das aves que Noé solta até a forma como a arca navega, como ela para, quando Noé é selado dentro da arca, ali isso é um curso só de uma aula sobre a Torá. Né? Mas basicamente esse mesmo movimento. Só que alguém pode perguntar, mas eu acho que isso está passando pela sua cabeça agora. Se é tão claro assim, né, digamos que Melquisedeque é só uma transferência de imaginário, uma legitimação ali de um novo paradigma cananeu, ourânico, diante do mundo telúrico, né? Resumindo o que falei até agora, é isso, não é só isso, mas em suma, é isso.
como essa figura de Melquisedeque se tornou o sacerdócio universal, né? Que foi reivindicado em Qumran, que já falarei agora, e até no cristianismo, como já mencionei, né? Segundo Paulo, está até nos Salmos, né? É o sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque, que Paulo repetirá também para o sacerdócio cristão. Como que ocorre isso? Talvez o ponto-chave aqui para entender está em Qumran, né? Eu acredito que muitos aqui já sabem. Quem não me conhece ainda, né, saberá agora. Eu publiquei um livro sobre os pergaminhos de Qumran, uma teoria que eu desenvolvi a partir da leitura dos textos originais, na qual a tradição sadoquita, das seitas de Qumran, os essênios, a seita Yahadut, ou seja, os sacerdotes que deixaram o templo corrompido pelo helenismo, né, e formaram as comunidades de Qumran, através da oralidade, formaram boa parte do imaginário ocidental que o cristianismo formulou. Então, a própria Europa cristã, ela foi moldada segundo visões dos manuscritos, né, da tradição de Qumran, algo que só descobrimos no século XX, com o achado dos textos de Qumran, porque os testemunhos históricos, né, de Joséfo, de gregos, sobre os essênios, eram muito deficientes. Mas hoje, quando nos deparamos ali com os textos de Qumran, percebemos que 200 anos antes de Cristo, cento e poucos anos, 70 anos, eles já falavam, por exemplo, da batalha contra a carne, da prostituta da Babilônia, da mulher escarlate e do Apocalipse, né? Eles também, talvez tenham uma grande chance disso, né? Que tenham formulado essa ideia de Melquisedeque como uma espécie de Melquisedeque cósmico, né? E é por isso que, por exemplo, em algumas interpretações do cristianismo, Melquisedeque é o próprio Cristo, né? Que teria se manifestado antes de sua encarnação, segundo o cristianismo, ali a Abraão, né? Uma manifestação pré-figurativa de Jesus, né? Mas isso chega por conta de um pergaminho que foi encontrado em Qumran, né? Foi classificado como 11K, né? Que foi achado na caverna 11, né? E que você tem ali uma apresentação de Melquisedeque da seguinte forma. Então, Melquisedeque seria como um avatar ou uma encarnação do Verbo Divino? É o que o texto de Qumran começa a revelar. Por quê? Nesse texto, Melquisedeque aparece como uma espécie de juiz cósmico contra o Belial, né? Ou Belial, em uma espécie de batalha na qual Belial e seus filhos, os filhos da escuridão, são derrotados. Melquisedeque é ao mesmo tempo um líder, né, militar, mas um juiz divino. Ele decide ali o futuro eterno, né, digamos assim, dos filhos da escuridão e dos filhos da luz, e conduz essa batalha cósmica e esse julgamento cósmico. Então, dali das duas, uma, né? Ou ele é uma manifestação do próprio Deus, e Philon mais tarde chamaria isso de Logos, né? Ou ele é um anjo muito elevado. Se for um anjo muito elevado, há claramente aqui uma influência da literatura enoquiana, né, do livro de Enoch, de Hanor, e é claro que isso não dá para descartar, porque encontramos em Qumran fragmentos e cópias do livro de Enoch, né, e até comentários, como, né, na literatura de Enoch, quem ocuparia esse papel até o filho do homem. Né? Nossa, não vou contar essa piada, deixa para lá.
Meu Pai eterno, como alguém consegue desferir tantas blasfêmias? Em uma semana você conseguiu ofender os ateus, os cristãos, os judeus, os protestantes, os Eu não islâmicos, tenho culpa os que taoístas, a os minha, budistas. a minha cabeça é um grande acervo. Não tenho culpa, eu tenho uma memória privilegiada. Você é o acervo do pânico. É, mas, né, o, o grande problema aqui é o seguinte: como eu falei para vocês, eu fiz um livro sobre Qumran que se chama Mística. Nossa, é que eu escrevi tantos livros, eu não lembro exatamente o nome. Ah, sim, lembrei. Como os essênios formaram a civilização ocidental. Né? Esse livro foi um sucesso. A editora que eu trabalhava vendeu todas as cópias e até eu fiquei sem nenhum. Né? Tinha algumas em casa, mas foram roubadas. Foi o meu livro que fez o maior sucesso até hoje. E até eu recebi vários elogios e tal por conta dele. Uma dúvida, tem outras traduções de Qumran no Brasil ou só você tem? Tem algumas feitas a partir de livros americanos, do inglês. Mas nenhuma do original e comentada. Não. A única é a minha. Eu não utilizei nenhum suporte de traduções de outros tradutores. Eu mesmo fiz a pesquisa a partir dos fragmentos que qualquer pessoa pode acessar ali no Museu de Israel. Né? Está tudo disponível online. Eu fiz a minha tradução e explico no livro, tá? Não é uma coisa. Eu tirei, né, novamente usar a expressão, tirei da bunda, vozes me disseram. Eu explico ali no livro porque eu escolhi determinados termos e não outros, tá? Mas, como pesquisador do tema dos pergaminhos do Mar Morto, há um grande problema a se solucionar. Por quê? Bom, o próprio nome Belial, né, ele pode ser identificado com um demônio, esse demônio também é mencionado no Novo Testamento. Mas qual que é o significado de Belial? Beli Ial quer dizer aquilo que não tem valor, ou sem valor. Os filhos da escuridão, os filhos de Belial, também são chamados de Kitim. Kitim era um termo no Oriente Médio bem antigo para designar aqueles povos do mar que chegavam principalmente de Chipre, né? Como, por exemplo, os filisteus. Os filisteus palestinos não são autóctones da região, né, do Levante. Eles chegaram, né, do Chipre, são invasores. Isso não tem nada a ver com a Palestina moderna, tá? Antes que alguém fale que eu estou tentando forçar aqui alguma coisa, não tem nada a ver com a questão Israel-Palestina de hoje, tá? Que é outra coisa. Mas como tem idiota por aí, é sempre bom, né? Deixar um aviso. Mas a literatura de Qumran, por exemplo, principalmente a escatológica, como a desse livro de Melquisedeque, envolve um fator bem importante na hermenêutica. Por exemplo, quando você analisa alguns textos de Qumran dessa batalha, né, contra os filhos do Belial e Quitim, os gregos e romanos, surge um problema. Muitos desses documentos supostamente escatológicos, de batalhas cósmicas, são, na verdade, descrições perfeitas das legiões, primeiro gregas e depois romanas, né, das táticas militares. São, na verdade, tratados de tática militar, né? E nós sabemos também que toda aquela conversa de que os essênios eram vegetarianos, né? Eram celibatários porque eram excelsamente espirituais, né? Buscavam ali uma via de pacificação através do jejum, do vegetarianismo, do celibatarismo. Isso é uma grande balela. Né? Isso também era estratégia militar. Eles eram vegetarianos por quê? Aqui tem a razão religiosa, que não tem nada a ver com pacifismo. Eles acreditavam que, como o templo estava corrompido, era impossível oferecer sacrifícios de expiação. Então, para ser puro, era preciso ficar o mais distante possível do pecado, né? Da transgressão. Então, por exemplo, se você comesse uma carne que foi abatida de forma errada,
não teria como espiar mais aquela transgressão. A ideia do judaísmo sem expiação no templo, ela se desenvolve na literatura rabínica, né, que começa já no cativeiro da Babilônia e vai se desenvolvendo ali no segundo templo e posteriormente. Mas o que envolve o celibato, por exemplo, né? O celibato também era por esses motivos, para não correr o risco de contaminação através do sexo, e também porque eles acreditavam que estavam para enfrentar uma batalha, uma grande batalha contra os goim, né? Contra no caso, por último, os romanos. Então, fazer filhos era a mesma coisa que fazer órfãos, né? No caso ali dos que estavam se preparando para a batalha. Então, na verdade, eles eram bem mais pragmáticos, né, do que a, a literatura não acadêmica, né, pensa sobre eles. Então, há uma grande chance de que esses textos apocalípticos essênios, né, e do Yahadut, das outras seitas ali, de Corão, fossem apenas textos de estratégia militar e de resistência da identidade hebraica contra os invasores. A ideia posterior de Apocalipse e até aqui de Melquisedeque como um anjo, como uma manifestação divina, né, conforme você perguntou, pode ser apenas uma coisa que vazou, digamos assim, né, de uma representação literária para uma doutrina religiosa. Então, esse texto sobre Melquisedeque pode representar também, é bem provável até que seja isso, né, uma espécie de pós-guerra, né, de quando os filhos da luz enfrentariam o julgamento daqueles que causaram a, a humilhação, o pecado e a submissão, né, do povo aos invasores goinhos, invasores gentios. Também aqui a literatura apócrifa do Segundo Templo demonstra como Melquisedeque foi utilizado de forma política, né? No livro dos Jubileus, por exemplo, há claramente ali a apresentação de Melquisedeque como uma afirmação da superioridade dos sacerdotes coanitas, né, dos Coanim, o Cohen, sobre os sacerdotes levitas, os Levim. Da mesma forma, você tem nessa literatura apócrifa e no período ali do Segundo Templo, Melquisedeque como muito importante entre os macabeus, entre os partidários dos macabeus. Por quê? Nós lemos na própria Torá, e aqui voltamos a Abraão. Né? Abraão ele era rei e sacerdote, assim como Melquisedeque. Abraão executava os sacrifícios, ele legislava, ele comandava as batalhas e tudo mais. A partir do sacerdócio mosaico, né, que surge na era de Moisés, Moshe, o que acontece? O poder administrativo é separado do poder sacerdotal. Né? Moisés, era um juiz, né, e surge ali a era dos juízes a partir de Moisés, Josué, assim por diante, e os sacerdotes, né, da parte ali de Arão. Né? Os macabeus, quando tomam, né, o poder dos gregos, tem ali um curto período ali de liberdade para Israel, eles assumem a função de sacerdotes e reis. Por quê? Os macabeus eram sacerdotes, eles não poderiam, pela própria Torá, pela própria lei, assumir um governo. Né? A Torá deixa bem claro que um sacerdote não poderia ser um juiz. Mas por questões ali políticas e tudo mais, os macabeus acabam assumindo essa dupla função e viram em Melquisedeque essa figura, né, de legitimidade do sacerdócio real, sacerdócio régio, né, dos macabeus. Então juntem aqui com Urã, tá? Juntem aqui a literatura das disputas entre o próprio sacerdócio judaico, juntem aqui também os macabeus, e vocês perceberão o seguinte: Melquisedeque ele
foi transformado em um grande mistério justamente por conta de sua utilidade política e até metapolítica. Né? Isso é muito comum na própria literatura dos escritos proféticos da Bíblia, né, dos Nevim. Por exemplo, quando você lê corretamente o livro de Jeremias, você lê ali um tratado de geopolítica. Boa parte do livro de Isaías também é um tratado de política e geopolítica. Isaías, por exemplo, utiliza um banquete assim que parece um cenário sobrenatural com sátiros e tudo mais, né? Para descrever simplesmente a corrupção da elite judaica aos costumes e aos favores dos babilônios. Né? Daniel, a mesma coisa. Aquela história, por exemplo, deuterocanônica, né, de Xoshaná, de Susana, naquele julgamento, na verdade, uma grande representação de atuação política. Né? Isso era muito comum na literatura hebraica, tanto da Torá, como também da própria literatura sadoquita, como na chamada literatura apócrifa do Segundo Templo. E por conta de Melquisedeque ser apresentado ali na história de Abraão, sem genealogia, sem um destino, e depois mencionado nos Salmos como o transmissor de um sacerdócio eterno, ele se tornou uma ferramenta política interessantíssima, né? O que era uma transição de fase, uma transição de imaginário, que é representada ali na história de Abraão, né? Acaba se tornando uma grande ferramenta, digamos, política e ideológica por conta de um suposto mistério. Né? É assim que a literatura do Levante como um todo se constrói. A mesma coisa acontece na literatura ugarítica. O que sabemos dela, por exemplo, é que boa parte das teogonias ugaríticas também representam conflitos internos das cidades-estado da Suméria. Né? Então, ali também havia uma grande tensão entre a casta régia, né, entre o poder imperial e o poder sacerdotal. As influências ali se alternavam bastante. E os deuses refletem isso também, né? Tanto nas teogonias como nas teomaquias e também na própria cosmologia. Isso é bem característico. A mesma coisa quando você muda até, você sai desse universo aqui, vai para o universo da Índia. Né? Eu já falei isso em aula. Na Índia acontece a mesma coisa. Por exemplo, a literatura purânica ela é bem mais kshatriya do que brahmínica. A Gita, por exemplo, né, o famoso, né, a Bhagavad Gita, Krishna tem toda a sua história ali ao redor dos kshatras, porque a literatura purânica ela é construída já durante a queda e a corrupção da casta brahmínica, né? Quando as pessoas não confiavam mais nos brahmanes. A figura de Sakyamuni, Siddhartha, o Buda, ele é um kshatriya, né? Ele não é um brahmane, por quê? Né? Porque naquele período o brahmanismo já enfrentava um declínio muito profundo. Né? Então, os textos sagrados, as histórias sagradas, sempre refletem essas realidades. Né? Então, por exemplo, a própria figura do anjo Metatron, né, que é mencionado no Talmud e na literatura depois da queda do Segundo Templo, né, literatura judaica ali por volta da Antiguidade Tardia, é a mesma coisa. Né? Metatron, ele não é nem mesmo uma palavra hebraica ou aramaica, né? Provavelmente é uma palavra de origem grega, né? A semântica comprova isso. E ele surge, né, para responder uma das questões que mais atormentavam também a, a literatura hebraica dos livros proféticos, como o livro de Daniel, né? Que era de por que os justos sofrem. Porque, por exemplo, quando Deus envia um castigo a Israel, a Israel, né, a nação de Israel, esse castigo também faz com que os justos sofram. Né?
Essa era uma pergunta que atormentava muitos hebreus e que foi respondida de diversas formas ao longo da literatura hebraica, né? O livro de Daniel lida bastante com isso, né? Principalmente ali na oração de Azarias, né? Então, reparem aqui que ainda conseguimos seguir a nossa linha de investigação apenas observando bem a história, observando muito bem o movimento, né? Abraão, por exemplo, quando sai, né, voltando aqui à história, é um rompimento a, com aquela disposição noética, né, da cidade, do espaço da deusa, da divindade da terra, da deusa local, em busca de uma terra prometida que vai parar em uma montanha, no símbolo sagrado do masculino. Depois, por exemplo, na era de Moshe, você tem o tabernáculo móvel, né? Você tem depois, quando finalmente chegam à terra prometida, e depois uma própria construção do templo, a presença do Gasgou. O jovem fumeta aqui engasgou, né? Porque fica fumando igual um condenado à morte. Então, retornando aqui, eu estava falando do segundo templo, né? Do templo móvel. Do templo móvel, isso, antes de chegar do segundo templo. Até que se estabelece, né, um tabernáculo e tudo mais, e depois no templo, né, de Jerusalém de Salomão, você tem uma coisa curiosa, é a união do masculino com o feminino. Né? Por quê? Você, ao mesmo tempo que atinge a montanha, o símbolo máximo do masculino, o templo é estabelecido como ápice do sagrado no mesmo local, no qual habita Shekinah, que é depois que acaba lá, vai explicar como o feminino do divino. Né? Então, esses movimentos são noéticos, conforme a estrutura de imaginário de um povo se moldava diante de diversas circunstâncias naturais, e também das suas relações com os povos ali ao redor. Né? A questão toda aqui de Melquisedeque é, como eu vinha mencionando, né, não ter preguiça. Né? Isso eu aprendi muito com a física. Né? Como a física evoluiu tanto, né, no século XX, é quando gênios, né, da física passaram a não se contentar mais com respostas simples, né? E passaram a buscar mais perguntas do que respostas, né? Então, o que eu mencionei no começo da aula, a preguiça em relação a esse estudo é reduzir a mistério, eh, transformar, por exemplo, foi o que ocorreu na história e que, gostando ou não, formou a nossa civilização, o entendimento de temáticas apocalípticas no sentido literário, né, quando representavam, na verdade, coisas bem mais pragmáticas em eventos cósmicos, e a necessidade de especular se Melquisedeque era um anjo, se ele era o próprio Jesus Cristo, né? Quando, na verdade, em uma análise mais minuciosa, né, desculpa, uma análise mais detalhista, você tem uma solução, né, mais clara para este mistério. Dito isso, acho que já está de bom tamanho, espero ter respondido as dúvidas que tanto me perguntam ali. Né? É claro que isso não exclui, por exemplo, o estudo. Na verdade, não exclui, torna obrigatório o estudo de como a figura foi encarada ali na parte da crença, né? Se era um anjo, se era alguma outra coisa, isso é essencial para entender essas transições, né? Mas o que eu tenho para falar de um ponto de vista mais técnico e científico é isso aí. Um abraço, pessoal, obrigado aí, o canal está crescendo, eu fico agradecido aí a todos que estão acompanhando e compartilhando. Até a próxima.